Boa noite, Marcelo. Oi, Paulo. Boa noite. Tudo bem? Boa noite. Maravilha. Tá frio por aí hoje? Tá, bastante. Ontem não estava tão frio, agora de ontem para hoje, Pois é. Vai entender, né? vai mesmo. Nós estamos caminhando para o verão. Não é para estar tão frio assim, não. Não. E realmente o clima do mundo tá variando muito, né? Tá mesmo. Os cientistas falam que a Terra já aumentou 1 grau, acho que é 1,5 graus em relação a um século passado, né? Pois é. Boa noite. Oi, Marília. Boa Pensei que noite. era a Bruna. Boa noite. Ah, Também. sou eu. Eu já estou como Bruna aqui, para facilitar. Boa noite, Boa noite, Simone. Simone. Boa noite. Deixa eu já mudar aqui. Oi, Bia. Boa noite, Bia. Boa Boa noite. noite. Vocês estão vendo a tela aí? Sim. Acho que foi aqui que nós paramos, né? No momento que a alma se une ao corpo. É isso mesmo, eu anotei aqui. Vou esperar só mais um minutinho para ver se a Bruna vai entrar. Muito bem, vamos começar? Ok. Então, nós estamos falando que a ligação, né, do espírito se faz exatamente no momento da concepção e associado a isso vem algumas questões, né? Começam a surgir algumas questões, porque, por exemplo, como fica no caso de fertilização in vitro, em que você faz a fecundação fora do útero materno?
né? Então, você recolhe material do pai, recolhe material da mãe, aí vai o técnico, coloca lá na lâmina microscópica e ele seleciona, ele tem técnicas, né, para selecionar um espermatozoide, selecionar um óvulo, e ele faz a fecundação. E aí, muitas vezes, esse óvulo fecundado, ele pode ser implantado, né, no útero materno, ou ele é congelado, né, dependendo da situação, dependendo das condições de cada caso, né? E aí vem sempre a pergunta, né? Bom, o óvulo fecundado que está congelado, o espírito, se ele está fecundado, é porque o espírito já está lá. E o espírito está lá e vai para a geladeira? Ele vai ficar congelado? Vai ficar estacionado ali? Isso não faz sentido, né? Então, o que a gente precisa também ter, vamos dizer assim, o cuidado. Isso é uma regra, ou seja, na concepção o espírito está ali ligado, porque é ele quem coordena o processo de divisão celular, é o espírito. Mas se o óvulo está congelado, naturalmente a espiritualidade ou a lei que é divina jamais iria permitir que o espírito ficasse ali congelado, esperando um determinado momento, se é que esse momento vai existir, para poder ser implantado no útero e continuar vamos dizer assim, a divisão celular. Então, não faz nenhum sentido, isso não é lógico, isso não está longe da bondade divina, está longe dos critérios que a gente definiu como sendo Deus, né? Deus jamais permitiria que isso acontecesse. Então, como tudo acontece do mundo espiritual para cá, então a matriz é lá e não é aqui, o que pressupõe que os espíritos têm também as suas técnicas e têm o seu conhecimento para evitar que uma situação como essa se estabeleça. Então, naturalmente, do ponto de vista físico, ali estaciona, congela, fica no freezer. E aquele espírito que estava designado para aquela divisão celular, se é que estava, né, porque também ocorre isso, muitas vezes você inicia um processo, digamos, mecânico, mas o espírito ainda, ele com certeza está ali iniciando o processo, mas se vai ser congelado, então ele se afasta, aquele processo para, fica congelado, e se em algum dia retomarem aquele óvulo, então o espírito retoma aquele processo, ou se ele não reencarnou ainda, porque também isso pode acontecer, ele tenha reencarnado através de um outro casal, de um outro processo de fecundação, e não aquele necessariamente. Então, se aquele espírito que estava designado aquele processo congelou, naturalmente ele se afasta, continua seguindo a vida dele lá, e se ele reencarnou, aquele óvulo não vai vingar, porque o espírito se afastou dele. E aí é o que muitas vezes ocorre, né? Você tem o óvulo fecundado, ele é implantado no útero materno e não vinga, não gera gravidez. Porque o espírito não está ali mais. Não está por qual razão? Bom, algum caminho melhor deve ter surgido para ele, alguma necessidade, e ele seguiu o caminho dele. Um outro espírito poderia assumir aquele processo? Honestamente, eu não saberia dizer. Porque se era um processo que já havia uma ligação fluídica, né, energética, entre o espírito e aquele óvulo, eu não sei se um outro poderia assumir. Pode ser também que a espiritualidade dê um jeito. Como a espiritualidade tem conhecimento e tem domínio sobre essas técnicas, pode ser que eles possam fazer alguma coisa. Mas a gente não tem essa informação assim no detalhe. Mas são questões para a gente avaliar, refletir, e diante do conceito a gente saber que essas coisas podem acontecer e que essas perguntas podem surgir, né? Então, a concepção in vitro é um fato e ela também só acontece porque há um espírito associado. Se não houver, não acontece.
Tá? Então, isso é importante. Então, independentemente de estar dentro do útero materno ou fora, em laboratório, para que a concepção prossiga e continue a divisão celular, é necessária a presença de um espírito ali. Tudo bem? Se não houver, o feto não se desenvolve. Então tá. Aí vamos para a pergunta 345. Ó. É definitiva a união do espírito com o corpo desde o momento da concepção? Durante essa primeira fase, poderia o espírito renunciar a habitar o corpo que lhe está destinado? Então, às vezes isso também acontece. O espírito assume uma proposta, um planejamento reencarnatório, e no meio do caminho ele acha que não vai dar conta, ele fica com medo e recua. E quando ele recua, ele para de gerenciar o processamento da divisão celular do seu próprio renascimento e, naturalmente, acontece um aborto, os chamados abortos naturais. É claro que um aborto natural ele pode ocorrer por várias situações, por várias circunstâncias, inclusive físicas. Né? Se o óvulo fecundado não conseguir se agregar ao endométrio, o óvulo não vinga. E é uma questão física. Né? Ele precisa se manter ali no endométrio. Se isso não acontece, há um aborto natural. Então, existem questões físicas e existe também a questão espiritual, que é esta. Ou seja, o espírito pode, eventualmente, recuar, sim, da prova, com medo, mas, naturalmente, os espíritos vão sempre aconselhar que ele permaneça naquele processo e que vá até o fim, porque a reencarnação é sempre um processo importante. E já houve um planejamento para que desse tudo certo, né? Então, eles vão continuar estimulando e ajudando o espírito a permanecer ali. Mas, às vezes, há um recuo. Então, o recuo pode representar um aborto natural, espontâneo, que ocorre bastante, e até por isso, muitas mulheres ficam desesperadas quando isso ocorre, mas não deve ser um motivo de desespero, né? Deve, sim, ser um motivo apenas de reflexão. Esse espírito não veio agora, vai vir na próxima. Por alguma questão não deu certo, mas na próxima ele virá. E normalmente vem. Então, pode ocorrer sim, do espírito recuar, né, diante da prova. Então, a resposta vem assim, é definitiva a união, no sentido de que outro espírito não poderia substituir o que está designado para aquele corpo. Esse é o primeiro ponto, né? Então, aquela história, tem um filme antigo, né? Acho que é Leslie Nielsen, aquele comediante, né? Que ele faz o papel, o título do filme é Um Espírito Baixou em Mim, né? Que ele está lá e ocorre lá uma situação em que o espírito de uma mulher incorpora nele, só que são dois espíritos, é ele mesmo mais o da mulher no mesmo corpo, né? É uma comédia e até engraçado, né? Eu não sei se vocês já assistiram, é um filme antigo. É uma comédia engraçada. Mas, do ponto de vista espiritual, isso não pode ocorrer. Não há como, né, dois espíritos habitarem um corpo. A não ser que seja um processo mediúnico. Mas mesmo no processo mediúnico, né, o espírito médium se afasta momentaneamente para dar lugar àquele que vai se comunicar. Então, um corpo não pode habitar dois espíritos. Essa é a grande verdade. Agora, há casos mediúnicos, né, eu vou citar aqui, existe literatura sobre isso também. O Hermínio Miranda chama de condomínio espiritual, em que um espírito, eventualmente, ele pode, entre aspas, tá, assumir um determinado corpo durante um tempo, e conviver, quer dizer, usar aquele corpo e depois
como aquele corpo não é dele, você não tem energia suficiente para ficar ali muito tempo. Ele acaba saindo e vai embora. Mas durante esse período, aquele corpo foi usado pelo espírito. E o Hermínio Miranda chama isso de condomínio espiritual, ou seja, eu estou emprestando o meu corpo para um espírito para que ele use durante algum tempo na Terra. E é uma situação rara, difícil, mas pode acontecer. Né? E ele narra isso no livro dele, chamado Diversidade dos Carismas, onde ele explica isso, que a médium que ele estuda, né, que no livro ele chama de Regina, ela passa um fim de semana inteiro num sítio com amigos, e quando chega na segunda-feira e ela vai trabalhar, e os amigos falam, poxa, foi muito legal o nosso fim de semana lá no sítio, né? E ela fica olhando assim para eles, mas que sítio? Ué, no sítio que nós fomos. Eu falei, eu não fui no sítio nenhum. E aí foi, como não foi? Você passou sexta, sábado e domingo com a gente. Não, eu não. E ela fica discutindo com os amigos de que ela não tinha ido para o fim de semana, e na verdade ela tinha. Só que não era ela, era um espírito que estava no corpo dela. Mas ela era uma médium, assim, digamos, muito com vários dons mediúnicos, né? Então, esse tipo de situação acabou ocorrendo com ela. E o Hermínio Miranda explica isso muito bem nesse livro chamado Diversidade dos Carismas. É uma coisa rara, mas eventualmente pode acontecer. Mas veja que não é definitivo nunca, né? Então, é como se fosse uma ação mediúnica que ela ocorre por um tempo e depois vai embora. Então, os laços que... mas como os laços que ao corpo o prendem são ainda muito fracos, facilmente se rompem e podem romper-se por vontade do espírito, se este recua diante da prova que escolheu. Em tal caso, porém, a criança não vinga, que é a questão do aborto natural, né, quando o espírito recua. Alguma dúvida aí? Alguma pergunta? Pergunta 346. O que faz o espírito se o corpo que ele escolheu morre antes de se verificar o nascimento? Ora bem, o espírito está lá no corpo, no feto, né? Fazendo o processo de evolução do feto durante os 9 meses. Vamos por lá no 8º mês, o corpo do bebê morre por alguma razão. Não importa. O que acontece a esse espírito? E como é que ele chega no plano espiritual? Ele chega do tamanho de um feto, como um bebê, ou ele volta à condição perispiritual anterior, de antes de reencarnar? O que vocês acham? Que Volta volta. à condição. Sim? Volta à condição anterior? Isso. É muito raro que isso aconteça, até pode acontecer, mas é muito raro. O que normalmente vai acontecer é que o espírito já está com o seu perispírito reduzido, já no tamanho do feto, e se o corpo do feto morre, se desloca aquele perispírito naquele tamanho daquele feto. Então, com 5, 6, 7, 8 meses, no tempo que foi interrompido. E aquele bebê chega no plano espiritual e vai ser trabalhado para que ele, devagar, recobre a sua consciência anterior, como ele estava antes, e na medida em que isso vai acontecendo, ele volta a crescer no plano espiritual, de uma forma muito mais rápida, naturalmente, e até formar o corpo que ele tinha anteriormente. Então, é como se ele crescesse novamente no plano espiritual. Porque essas transições, elas são energéticas. E isso não ocorre bruscamente. A não ser que você tenha um grau muito evoluído e você mentalmente já defina seu formato perispiritual, imediatamente acontece. Fora isso, o espírito, vamos dizer assim, em 90% dos casos,
ele vai crescer novamente no plano espiritual até atingir a sua forma perispiritual anterior. Tá? É assim que acontece, porque o perispírito ele é muito plástico, né? Ele é moldável pela mente. Então, como a mente está um pouco adormecida pelo processo reencarnatório, ele vai precisar de um tempo para se reajustar. Agora, quanto é esse tempo? É impossível, cada caso é um caso, depende da evolução de cada um, pode ser dias, pode ser alguns meses, né? Mas nunca muito tempo. Tudo bem? Mas aí o bebezinho vai para o umbral ou vai para tipo, pro Não, hospital não. direto? Vai pra... Ele normalmente vai ser, como ele já estava sendo atendido pela espiritualidade naquele processo reencarnatório, eles vão recolher aquele bebê e vão levar para a espiritualidade e vai ser tratado no hospital, normalmente. Ah, sim. Tá? Ele deve ir para o hospital e lá no hospital ele recebe os devidos tratamentos para começar a chegar no seu estágio de consciência anterior. Então, o que faz o espírito se o corpo que ele escolheu morre antes de se verificar o nascimento? Escolhe outro. É verdade, mas ele escolhe outro depois que ocorre esse processo, né? Ele volta, cresce de novo, recompõe a sua consciência no estado natural, aí vai partir para um novo processo reencarnatório. Pode ser com os mesmos pais ou pode ser outro. Aí depende das necessidades dele. Se os pais ainda, porque a gente não sabe exatamente por que aquele corpo do bebê faleceu, né? Se os pais ainda têm condição de gerar mais filhos e querem, né, ter outros filhos, pode ser que o espírito volte com os mesmos pais. Ou, eventualmente, se for uma condição definitiva e os pais não podem mais ter aquele filho, ele vai renascer por outros pais. Ou ainda pode acontecer de que aquele espírito estava programado para aqueles pais, mas como aconteceu esse problema de ordem física, e aqueles pais não podem mais ter filhos pela via biológica, eles vão adotar. E os espíritos vão dar um jeito de que ele renasça em algum lugar, de forma que, em algum momento, esse espírito vai cair na mão daqueles pais. E aí ele é adotado, não é biológico, mas é o filho espiritual que eles precisavam ter. E aí nós vamos ter N casos, e talvez vocês conheçam, de casais de que parece que um filho foi programado para chegar na mão deles. Aconteceu um monte de coisas e aquele filho foi cair exatamente no colo daquele casal. Muitas vezes aconteceu isso. A própria espiritualidade está direcionando o espírito que vai renascer para o casal que precisava receber aquele espírito. Isso acontece também. Porque o plano espiritual está atento para ver exatamente o que é melhor para cada um. Então, se aquele espírito é melhor para aquele casal, eles vão dar um jeito de que ele chegue até lá. Ok? Qual a utilidade dessas mortes prematuras? Opa, desculpa. Eu ia perguntar assim, então, se o casal perdeu o bebê, ele precisa esperar um tempo para tentar de novo, até o espírito crescer, estiver pronto para voltar para eles. Quando há uma problemática desse tipo, normalmente o casal vai precisar de alguns meses, né? Para voltar a engravidar. O médico mesmo vai falar, dá um tempo aí, né, de 3, 4, 5, 6 meses, aí a orientação médica vai definir. Esse tempo aí de 3, 4, 5, 6 meses é suficiente para o espírito voltar à condição normal dele e já planejar uma outra encarnação. É suficiente. E pense sempre o seguinte, né? Não é nunca o espírito sozinho, mas existem os guias lá, né? Aquele laboratório de reencarnação lá no plano espiritual que está ajudando o espírito a que ele retome a sua forma. Então, esses alguns meses que o médico aqui da Terra está dando serão suficientes para ele se recompor e renascer de novo no mesmo casal. É possível. Sim. Obrigada. Então, qual a utilidade dessas mortes prematuras? As causas
mas às vezes as imperfeições da matéria. As mortes prematuras pode ser primeiro um preparo do espírito para reencarnar aquele casal. Às vezes você precisa de alguns tipos de ajustes, sejam energéticos, sejam físicos. Ele pode ser que tente uma vez, tente 2 vezes, tente 3 vezes. Na quarta ele consegue. Às vezes na segunda ele consegue. Isso é uma hipótese. A segunda é que algumas vezes o casal precisa passar por uma determinada prova referente ou a nascimento ou relacionado a abortos no passado. Um casal que eventualmente abortou muito no passado volta e passa a sofrer, né? Eles forçavam a situação do aborto no passado, voltam com algumas limitações em relação a isso. E aí leva um tempo até eles desejarem tanto e criarem as condições necessárias para poder receber novamente um espírito reencarnando. E aí, muitas vezes, isso também é muito curioso, né? Você pega casais que às vezes ficam tentando direto 5, 6, 7 anos, aí não conseguem engravidar, fazem tratamento, verificam, está tudo bem, eles podem ter o filho, mas não conseguem, não engravida. E aí eles abrem mão. Já que não vamos ter mesmo, já tentamos, já fizemos tudo, já fomos no médico, está tudo certo, e não consegue engravidar. Aí, na hora que eles relaxam, a mulher engravida. Quantos casos eu já ouvi na minha vida sobre essa situação? Mas por que acontece isso? São ajustes que estão sendo feitos em relação ao passado, em relação ao espírito que está renascendo. E o campo emocional influencia nesse processo. Então, se você tenta uma vez, tenta 2, tenta 10 meses, tenta 5 anos, não consegue, você emocionalmente já está abalado. E a nossa estrutura emocional, nós provocamos descargas químicas no nosso organismo que, de muitas formas, podem prejudicar esses processos reencarnatórios. Então, o emocional influencia, sim, num processo reencarnatório. Pode influenciar, dependendo das circunstâncias. E aí, quando os pais relaxam, quer dizer assim, não estão mais preocupados, porque já fizeram de tudo e relaxam, aí o emocional para de atrapalhar o processo gestacional. E aí a química recupera do organismo, recupera a sua condição natural, e aí, naturalmente, o espírito tem condições de reencarnar, ocorre a fecundação e ele reinicia o processo reencarnatório. Muitas vezes acontece isso também. São ajustes. Eu tenho um grande amigo que ficou 12 anos tentando. Aliás, ele ficou 11 anos tentando. 11 anos, imaginem. Não vinha de jeito nenhum. E tanto a mulher quanto ele eram saudáveis. E aí, depois de 11 anos, ele falou, olha, Deus não quer que nós sejamos pais nessa vida. Eles eram católicos. Deus não quer. Então, relaxa, vamos seguir a vida. Quando eles falaram isso, no ano seguinte, ela engravidou. E eles acharam até que foi um milagre. Né? Falei, não é possível. Nós tentamos de tudo durante 11 anos. E depois do primeiro ainda veio o segundo. 2 anos depois, veio o segundo. Primeiro a menina e depois o menino. Então, por que tiveram que esperar, né? 11 anos? Acontece, algum tipo de ajuste do passado foi necessário. E aí veio. Marcelo, também eu acredito que possa ser que os pais tinham que estar mais maduros, né? Também, então, por isso sim. também demora um pouco mais, né? Também ocorre isso. Mais preparados, ou alguma prova precisariam passar, que está por acontecer, não aconteceu ainda, mas depois que eles passarem por aquela prova, aí vai estar em condições ideais, né, de receber o filho.
tudo isso pode acontecer. Porque se a gente for pensar também, mas se fosse pelo preparo dos pais, né, uma menina de 12 anos não engravidaria, de 13 anos, de 14 anos, né, se você for raciocinar por essa linha. É verdade, mas aí é uma outra questão, né? Não é a questão de preparo, mas é a questão de você abusar da sexualidade muito cedo e sem preparo, né? Isso não impede que você engravide. Não é porque você é jovem, inexperiente, despreparado, que não conhece as coisas, que você vai evitar uma gravidez. Quer dizer, que o espírito não será alocado ali para uma gravidez. Não, ele pode ser alocado, né? Então, é por isso que tem essas, entre aspas, gravidez em adolescência, né? Que não, na maioria das vezes, não são desejadas, mas acontecem. É porque há um despreparo de múltiplas formas do espírito, da mãe, do pai, dos avós, né? Do comportamento familiar, da forma como a família vive. É uma série de coisas que influencia. E é por isso que a educação é fundamental, né? Em todos os sentidos. Desde o berço, né? Se falar sobre esses assuntos e de ter referências na família que sejam saudáveis e que coloquem as possibilidades todas, né, à nossa frente para que a gente possa ter escolhas saudáveis também, né? Porque nenhum pai, nenhuma mãe quer engravidar tão cedo, né? Com 14, 15 anos, não existe estrutura para isso. Muitas vezes, com 25, 30, você ainda não está preparado, você imagina com 14, 15, não tem nenhuma condição. Não é que não tenha condição, porque tem mães e pais que acabam se dando bem, né, pelo amor que dedicam ao filho. Mas, mesmo assim, né, se a gente imaginar a cronologia de uma forma natural, você tem pai e mãe que não estão formados, né, que não têm, muitas vezes, trabalho, que vão ter que morar com pai, com mãe, com avô, com tio, né, isso vai desestruturar a família de alguma forma, né, porque a chegada de um bebê traz muito trabalho para todo mundo que está à volta, né? A gente sabe disso. Mas, por isso, né, vamos dizer assim, a gravidez é algo de muita responsabilidade e o ato sexual é de muita responsabilidade, né? Porque uma das principais características ou consequências do ato é exatamente a gravidez. Então, tem que tomar cuidado com ela, né? Tem que se precaver, tem que ter consciência, né? Tem que saber se o parceiro é um parceiro ideal também para isso, né? Para você futuramente ter uma relação e até pensar em ter um filho, ser pai, ser mãe. Tudo isso tem que ser analisado, né? Porque muitas vezes também você se aventura com alguém em que a pessoa não está absolutamente preparada e não quer a maternidade ou a paternidade, e o outro deseja. Então, essas questões todas têm que ser vistas antes, têm que ser conversadas. Por isso, né, antigamente a gente, entre aspas, né, existia um período mais natural de namoro, noivado, casamento, que era um período justamente para esses conhecimentos. E hoje parece que tudo isso foi atropelado e as coisas acontecem muito mais instantaneamente, né? Não é, né, nada que seja impossível ou que não seja recomendável, mas a gente tem que pensar que essas possibilidades podem acontecer, né? E que também os contraceptivos, nenhum deles, mesmo combinados, chegam a 100% de garantia. Então, eventualmente, ainda pode acontecer, mesmo, né, tomando precauções, combinando contraceptivos do lado masculino, do lado feminino, ainda pode ocorrer, sim, uma gravidez. Muito raro, mas pode. Então, tudo isso tem que ser pesado na balança, com muito critério, para que a gente não desperdice a nossa encarnação com eventos e momentos inadequados, né? Você pode ter previsto o nascimento de um filho
com 25, 26, 27, 30 anos, e, de repente, por uma imprudência, por uma inconsequência ou por um ato impensado, você vai antecipar isso em 10 anos. Né? E isso pode mudar completamente o ritmo da nossa encarnação. Então, vamos avaliar com critério, com cuidado. Por isso, educação, o diálogo, né? A conversa aberta, sempre muito importante para que a gente não jogue fora esses anos da encarnação, que são muito importantes do ponto de vista de maturidade e crescimento espiritual. Não que um filho não possa trazer essa maturidade, mas as coisas se tornam mais complexas, né? Perguntas? Marcelo, Oi. e por que eu vejo em muitas comunidades carentes o maior número de crianças nascendo, o maior número de nascimentos, em comunidades mais carentes e nos locais com melhor estrutura econômica, tem menos nascimentos. Exatamente. Isso que a gente espiritualidade é isso. Então, é exatamente o ponto da educação. Porque se você está educado do ponto de vista sexual, de como tudo acontece, então a chance de você adquirir uma gravidez ela é menor, porque você sabe sobre os contraceptivos, você vai no médico, você faz exames, você está mais orientado, preparado e informado sobre o tema. Então, você tem mais controle sobre o ato. Agora, essas comunidades carentes, muitas vezes, apesar de que hoje a informação ela está disseminada, ela está em todo lado, mas mesmo assim, você vê discursos onde a pessoa não sabe o que está falando, não sabe as consequências do ato, não teve a informação correta ou teve a informação distorcida. E aí, por causa disso, você acaba chegando a um ponto de uma gravidez muito mais cedo, pela falta de informação correta, pela falta de orientação correta. Porque se hoje você for pensar, assim, você tem os preservativos são distribuídos gratuitamente em qualquer posto de saúde. As pílulas femininas também são distribuídas gratuitamente em qualquer posto de saúde. Aí você pensa assim, bom, mas então por que tem gravidez indesejada? É falta de informação. Ou porque esqueceu de tomar a pílula, ou porque esqueceu de ter a camisinha lá disponível no ato, ou porque tomou a pílula de forma errada, ou porque a pílula não era adequada ao organismo feminino, porque não foi feito nenhum tipo de exame, acompanhamento médico, e simplesmente jogou lá qualquer coisa. E há organismos que precisam de uma orientação mais adequada. Então, você tem que fazer todo esse acompanhamento, né? Que normalmente na comunidade carente não se faz. Não se faz por diversas razões, porque os pais não estão atentos, porque você não tem médico disponível facilmente, né? Porque você vai marcar uma consulta, ela demora 1 mês, 2 meses, 6 meses, sei lá quanto. Então, tem uma série de situações que dificultam a comunidade carente. E, principalmente, há ainda falta de informação. Então, por isso, acabou ocorrendo a gravidez indesejada muito mais na comunidade carente do que na comunidade em que há mais informação, mais facilidades de acesso, né, a medicamentos, a médicos, para ter a devida orientação. Então, por isso, acabam realmente ocorrendo mais na periferia ou nas comunidades mais carentes, principalmente de informação. Tá? Muito bem. A pergunta 347. Que utilidade encontrar um espírito na sua encarnação em um corpo que morre poucos dias depois de nascido?
Ali, a pergunta era antes de nascer, né? Já ainda no ventre materno. Aqui é depois de poucos dias de nascido. Né? Os espíritos respondem: o ser não tem consciência plena de sua existência. Assim, a importância da morte é quase nenhuma. Conforme já dissemos, o que há nesse caso da morte prematura é uma prova para os pais. Então, vejam bem, quando você não tem a reencarnação como um conceito, tudo isso se torna muito injusto, né? Porque você tem uma criança que nasce, os pais estão todos animados, etc. Aí, de repente, identificam lá um problema, 5 meses depois, o bebê morre. Pô, mas cadê a justiça divina? Né, que me tirou um bebê de 5 meses, eu nem tive tempo ainda de curtir esse filho e já foi tirado de mim. Onde está a justiça disso? Né? Então, isso pode ser uma prova para os pais. Os pais que abusaram do sexo ou que fizeram muitos abortos em vidas passadas, vêm agora e querem ter o filho, exatamente para resgatar esses pontos, e aí, quando chega o filho, ele vai embora cedo. Por quê? Porque você desprezou na vida passada. Então, agora você está recebendo como reflexo da sua própria atitude no passado a ausência daquele ser que hoje você quer, mas que você desprezou no passado. Então, ele vem, fica um pouco tempo e volta. Mas ele vai voltar para aqueles pais mesmo. E, às vezes, tem de novo uma morte prematura, uma segunda, às vezes até uma terceira, e depois vem e fica. É uma provação para os pais. Realmente. Por alguma razão no passado, eles se comprometeram e agora estão resgatando, né, aquilo que promoveram no passado, estão resgatando agora. Pode ocorrer também vamos supor, numa vida você tem previsão de viver 70 anos. E, por alguma razão, ou você se suicidou, ou você teve uma vida tão distorcida e desequilibrada que você, ao invés de desencarnar com 70, desencarnou com 63. Pela sua imprevidência. Não cuidou do seu corpo, não cuidou da saúde, abusou demais. Ou cometeu suicídio, né? Veio antes do tempo. Então, esses 3, 5, 7 anos que faltaram da encarnação passada, você renasce e completa aquele tempo que faltou nesta próxima encarnação. Então, você vive por 3, 5, 7 anos nesta encarnação, cumprindo o que faltou na outra. Porque você não pode desdenhar das leis divinas. Então, se você foi previsto de chegar aos 70, é para chegar aos 70. Você não tem o direito de abreviar a sua vida. Nós temos que viver de forma equilibrada a tal ponto que possamos chegar ao nosso compromisso de vida que foi definido lá no planejamento reencarnatório, seja ele qual for. Se for 80, 80, se for 90, 90, se for 100, é 100. Nós temos que chegar a esse compromisso. Então, para isso, a gente tem que viver de uma forma mais equilibrada possível. E, às vezes, ocorre isso. Então, você tem desencarnes prematuros, 3, 4, 5, até 10 anos, que é esse resgate do tempo que faltou. Porque você jogou fora a sua vida, então agora você vem resgatá-la aqui no exato período que faltou na outra. E isso ainda serve como uma aprovação para os pais, exatamente nesse sentido também, né, de que os pais não são donos do filho. Né, o espírito, ele está filho dos pais, ele não é filho dos pais. Né? Os pais não são donos do espírito que renasce através deles, mas eles são só educadores. Uma missão importantíssima, mas eles não são os donos daquele espírito. Então, também serve para você aprender a amar o ser independentemente da idade, de quanto tempo ele vai ficar com você. Você vai aprender a amá-lo. Se for ser por 5 meses,
se vai ser por 10 anos ou se vai ser por 90 anos. Né? Você tem a chance de aprender a amar e se desprender disso. Quer dizer, o amor está acima disso, porque o amor não é dono de nada. Né? O amor você ama e você não tem posse. Você não é egoísta, porque o amor verdadeiro não é egoísta. Então, o filho não é seu, o filho está seu, e eu vou amá-lo enquanto estiver aqui. Mas quando chegar a hora dele partir, seja através de um desencarne, ou seja, através de uma mudança para um outro país, né? Ou seja, simplesmente porque vai casar e vai estabelecer a sua vida distante, ou em outro estado, né? No mesmo país, enfim. Mas são desprendimentos. Né? E que são importantes na nossa vida também, porque nós não somos donos de nada. Nós não somos donos nem do nosso corpo. Né? Porque o nosso corpo ele fica e você segue viagem depois que desencarna. Então, nem do nosso corpo nós somos dono. Nós só somos dono daquilo que nós aprendemos, do conhecimento, e dos sentimentos que foram evoluindo ao longo da encarnação. Então, a bondade, a humildade, a perseverança, a calma, a paz, a alegria, tudo isso nós somos donos. Mas das coisas materiais são emprestadas momentaneamente. A gente usa, deixa tudo aqui e vai embora. Volta para casa. Então, nós só somos donos daquilo que está no nosso controle, que é a nossa vida, que são os nossos sentimentos e que é o nosso conhecimento. Isso nós somos donos. O resto é empréstimo. Inclusive as pessoas que estão à nossa volta. Mas que no desenvolvimento do sentimento, do amor verdadeiro, que aí sim representa o crescimento espiritual, ele não se desfaz pelo desencarne, né? Ele continua na dimensão espiritual. Então, digamos assim, é o cumprimento da lei divina, que é a lei de amor, independentemente de tempo e espaço, aonde você esteja ou não esteja. Ele sempre vai existir aquele amor que você estabeleceu com aquela pessoa. O vínculo permanece. Tudo bem? Então, 351. No intervalo que medeia da concepção ao nascimento, após o espírito de todas as suas faculdades, aqui que a gente fala consciência, né, inteligência, perfeita percepção de onde está, para onde vai, né? Só um minutinho. Ok. Então, ó, a resposta que os espíritos dão é essa daqui, ó, mais ou menos conforme o ponto em que se ache. Essa fase, porquanto ainda não está encarnado, mas apenas ligado. A partir do instante da concepção, começa o espírito tomado de perturbação que o adverte que lhe soou o momento de começar a nova existência corpórea. Essa perturbação cresce de contínuo até o nascimento. Nesse intervalo, seu estado é quase idêntico ao de um espírito encarnado durante o sono. À medida em que a hora do nascimento se aproxima, suas ideias se apagam, assim como a lembrança do passado, do qual deixa de ter consciência na condição de homem logo que entra na vida. Essa lembrança, porém, lhe volta pouco a pouco ao retornar ao estado de espírito. Então, quando a gente vai renascer, o espírito ele fica meio que dormindo, né, no processo de formação celular. Mas ele está colaborando no processo, porque a energia que executa a divisão celular vem dele. Vem do espírito reencarnante. Vem da ligação energética que ele tem com o novo corpo físico. E é ele quem dirige esse processo. E como que ele dirige? É porque o perispírito dele é como se fosse uma forma, né? Vocês lembram na época de criança que a gente brincava com massinha?
né? E quando você brincava de massinha, não tinha um molde. Você pegava um molde de qualquer coisa, né? Era um bichinho, era um objeto. Aí você pegava aquele molde, enchia de massinha, aí tirava e a massinha ficava com o formato do molde, né? Eu imagino que a reencarnação é mais ou menos semelhante. O perispírito, ele é um molde. E quando este molde, ele precisa ser preenchido de massinha. Qual é essa massinha? A massinha são as células do corpo físico. Então, o perispírito, pela lei de atração de energia, ele vai atraindo as células para si, para esse molde. E essas células vão moldando e formando exatamente igual à forma, que é o perispírito. Então, vão células para montar o cabelo, vão células para montar os olhos, vão células para montar a língua, os dentes, para todo o corpo. Eles vão atraindo, vão enchendo o molde. Na hora que o molde está cheio, ele está pronto para renascer. Durante todo esse processo, o espírito ele ainda está em estado de sonolência. Não é que ele está inconsciente, apagado. Não, não está. Ele está ativo. Mas é o que ele fala aqui, é como se fosse o período do sono, né? Quando nós vamos dormir, o corpo está em repouso, mas o espírito, ele continua alerta. Ele sai, viaja, né? Conversa com outros espíritos, vai a determinados lugares. Então, ele tem vida ativa. Então, durante esse processo de reencarnação, é mais ou menos semelhante. Ele está no estado de torpor, mas, ao mesmo tempo, ele está afastado daquele corpo, conduzindo o processo de formação fetal, mas está mais afastado e ainda pode, inclusive, interagir com outros espíritos, dependendo das condições, dependendo da consciência dele, da evolução dele e também do mérito de estar sendo ajudado por outros espíritos. Tudo bem? Dúvidas? Imediatamente ao nascer, recobre o espírito a plenitude das suas faculdades? Veja bem a pergunta, né? Plenitude das suas faculdades? A resposta é não. Elas se desenvolvem gradualmente com os órgãos. E é verdade, né? Um bebê ele não tem consciência, né? Ele está recomeçando a vida. O espírito se acha numa existência nova. Preciso é que aprenda a servir-se dos instrumentos de que dispõe. As ideias lhe voltam pouco a pouco, como de uma pessoa que desperta e se vê em situação diversa da que ocupava na véspera. Então, ele vai retomando o estágio de consciência pouco a pouco. E isso é maravilhoso, né? Porque é exatamente o instante que a gente tem de ensinar as coisas novas para as crianças, para aprenderem coisas novas e da forma certa. Então, Paulo, o que a gente estava falando aqui, né, na questão da educação sexual, se você já não começar ensinando desde cedo a criança, ela vai crescer com informação errada e, às vezes, sem informação. E aí ocorrem essas distorções. E, muitas vezes, também por ver o comportamento da família. Né? Então, infelizmente, existem famílias em que o pai é promíscuo, que a mãe é promíscua, né? E que vivem com várias mulheres ou com vários homens, e entra homem dentro de casa, e entra mulher dentro de casa, e a criança está vendo tudo isso. Como que ela vai crescer? Que base ela vai ter para um futuro relacionamento? Se o que ela viu era só uma promiscuidade plena. E ainda há casos, né, de pais que não têm nem a privacidade para a sua relação sexual, porque eles vivem num cubículo e fazem tudo ali à mostra para todo mundo. Então, quem está ali num processo de formação infantil e está vendo isso, vai interpretar como? Que tipo de informação essa criança está recebendo? Né? Que tipo de percepção vai ficar para ela para o futuro? Então, são esses casos que trazem distorção.
Diga. Ela vai ver como algo corriqueiro, né? Algo normal, né? Ela vai entender isso como uma normalidade, porque na casa dela sempre foi assim, todo dia era assim, então ela vai entender isso como normalidade. E não é normalidade, né? Quer dizer, o ato sexual, ele é uma normalidade, mas não a promiscuidade. Então, aí você distorce, a criança cresce já com a formação, com a crença em relação à sexualidade totalmente distorcida, porque ela vivenciou isso no dia a dia. E depois, para você reconstruir isso no adolescente, é muito difícil. Porque o tempo certo de fazer isso é na idade infantil, principalmente. Ah, mas a criança ainda não tem percepção. Não, ela vai percebendo a questão do relacionamento, pai, mãe, família, né, do respeito, principalmente da questão do respeito. Então, a gente percebe muitos jovens, às vezes, sem nenhum respeito pelas pessoas, de uma forma geral, porque não viram isso na sua infância. Também tem a questão da mídia também, né? Que a mídia também Também tem. veicula essas imagens constantemente. Sim. Bem lembrado. Bem lembrado. Você tem exposição, e não só a mídia, né? Hoje, com o celular, porque antigamente, quando você tinha a sua televisão, os seus pais podiam estar com o controle remoto na mão. E os filhos só assistiam o que os pais assistiam. E ponto. Na minha época, eu lembro bem, existiam, vamos dizer assim, alunos que apareciam na escola com revistas pornográficas, né? Aquilo era, todo mundo queria saber como é que era, aparecia de vez em quando uma. Acontecia essas coisas, porque havia um controle dos pais. Mas hoje, com o celular, né? Para começar, hoje você vê crianças de 9, 10 anos usando o celular. Isso. E acessar tudo. E está tudo disponível, né? O que os pais controlam? E por isso a mídia acabou, vamos dizer assim, escrachando, né? De uma certa forma. Se tornou vulgar. Uhum. Ao invés de partir para o ponto da educação, não, foi para o outro lado. Já que antes não podia nada e era tudo controlado, então agora libera tudo e não é problema meu. Né? E a gente tem que avaliar. Tem acho que é na Netflix aí que lançou um seriado que eu não sei nem o nome, que fala que é um estímulo sobre. Eu vi a notícia e acabei já esquecendo. É um seriado que estimula alguma coisa em relação a, não sei se é sexualidade, eu não sei se é como você se suicidar. Não, são jogos. É isso mesmo. É um seriado que mostra lá, são jogos, mas que incentivam a você chegar até o final, onde você pode se matar pelas ações lá dos jogos. Então, assim, um exemplo péssimo, né? Para qualquer um, mas principalmente para os jovens. Uhum. O apelo, né, desse seriado é justamente os jovens. E aí você pensa assim, bom, qual é o papel da mídia nesse caso? Então, o papel da mídia pode ser o seguinte, fala, eu sou um canal, eu não censuro nada. Então, se tem aqui um produto que as pessoas vão consumir ou não, é um problema das pessoas. Aí você põe, publica, e as pessoas vão ver ou não. E aí você fala assim, mas é a responsabilidade da pessoa de ir lá e mudar. Ele pode pegar o controle remoto e mudar o canal. Isso aqui é uma porcaria, eu mudo de canal. É verdade. Mas um jovem, um adolescente que fica curioso e que não tem uma devida orientação,
E fica todo mundo lá buzinando na orelha. Olha, o seriado tal é assim, assim, assado. Você acha que ele vai ter discernimento? Isso é uma porcaria, não vou ver? Não, ele quer ver. E aí ele vai assistir. E aí, assim, como você falou, mencionou a mídia. A mídia, ela simplesmente está fazendo o papel dela. Eu sou um canal. E eu vou colocar aqui um produto. Quem quiser consumir, consome. Quem não quiser, não consome. É o livre-arbítrio de cada um. É verdade. Mas se você for um canal, de fato, que está pensando na boa, no bom divertimento, né, na boa educação, que você quer proporcionar e ter a sua imagem associada a isso, então você vai se preocupar com o conteúdo. Então, se é uma coisa muito ruim, por que eu vou usar o meu canal, né? Eu sou dono de uma empresa de mídia, eu tenho um canal. Por que eu vou usar o meu canal para apresentar uma porcaria? Ah, mas dá dinheiro. Não, mas a imagem do meu canal eu não quero. Então, é da consciência de cada um, né? Alguns vão usar o canal para ganhar dinheiro. Eu falo, esse é um problema de cada um escolhe no seu controle remoto que quer assistir. É uma visão? É uma visão. É a melhor? Eu acho que não. Mas, aí assim, se você tem que manter um canal, um jornal, qualquer coisa, né? Por causa do dinheiro, sem se preocupar com qualidade, vale a pena aquele negócio? Eu não sei. Ou então a sua função, né? Porque você tem um canal massivo, né? A gente vê como isso influencia as pessoas. Seja um canal de Instagram, de YouTube, um canal de TV, né? Você publicou alguma coisa, tem milhões de pessoas assistindo, aquilo influencia. E qual é a sua responsabilidade de estar produzindo aquilo? Você tem responsabilidade, porque você está sendo o veículo, né, dessa transmissão. Então, você pode associar a sua TV a um bom lazer, a um bom esporte, a um bom cinema, a um bom seriado, né, a uma boa educação, ou a qualquer coisa que aparecer lá. Aí é óbvio que a gente precisa ter discernimento e fazer a boa escolha. Mas, infelizmente, né, os jovens e hoje já as crianças, né, cada vez mais cedo, acabam tendo acesso a essas informações. E acabam tendo uma visão errada de muitos temas. Infelizmente, é o que está acontecendo. Nós, a condição de pais, educadores, temos que olhar para tudo isso para dar uma boa orientação para aqueles que estão à nossa volta e para as pessoas que nós amamos, né? Tudo bem? Perguntas? Vamos parar por aqui. Deixa eu ligar uma musiquinha aqui. Então, vamos aproveitar esses momentos finais e agradecer a Deus por mais um dia de vida, por estarmos aqui nesse grupo, compartilhando ideias, aproveitando esses momentos para dedicarmos à espiritualidade amiga, já que, de forma muito trivial, não temos oportunidade deste contato com a espiritualidade durante os nossos dias, durante a nossa semana.
Reservamos, então, esse espaço de tempo exatamente para este compartilhamento. E quando uma ou mais pessoas se reúnem com este propósito, a espiritualidade amiga se aproxima e vem acompanhada de espíritos amigos, espíritos nobres, espíritos que cuidam da nossa saúde, espíritos que cuidam da nossa proteção, dos nossos lares. Então, nós aproveitamos este momento para pedirmos a esses amigos da corrente médica, companheiros dedicados, que vêm trazer saúde e energia espiritual para cada um de nós, para que eles se aproximem individualmente de cada um de nós, para que possamos receber diretamente a bioenergia do mundo espiritual para o mundo físico. Não podemos sentir a presença deste companheiro à nossa frente, tocando suavemente o nosso ombro esquerdo, olhando para nós suavemente e distendendo a sua mão direita sobre o alto da nossa cabeça, onde está o centro de força coronário. Recebemos uma chuva de luzes, folículos de luz, que iluminam a nossa glândula pineal, que está no centro do nosso cérebro, e que distribui essa energia por todos os outros centros de força do nosso corpo, desobstruindo nós energéticos, nas cores características de cada centro de força, na velocidade adequada. Isso vai permitir a produção da energia necessária para a nossa saúde física e para o nosso bem-estar. Então, vamos aproveitar para erguer os nossos braços, e a ponta dos nossos dedos funciona como se fossem verdadeiras antenas que recebem essa energia do mundo maior e que, ao fecharmos as mãos, recolhemos esta energia e trazemos até o alto da nossa cabeça. E, abrindo as nossas mãos, vamos distribuir essa energia de forma longitudinal pelo centro do nosso corpo, fazendo a distribuição das energias para que nos sintamos equilibrados neste momento, em paz com aquilo que precisamos para os nossos dias. Da mesma forma, pedimos para que esses amigos possam se direcionar a todos aqueles que convivem conosco no nosso lar, os nossos familiares, aqueles que trafegam pelos nossos lares todos os dias, para que eles também recebam esta energia, esta cota de energia tão importante para a nossa saúde física e espiritual. Nós agradecemos a esses companheiros e agora mentalizamos os nossos companheiros que são responsáveis pela proteção dos nossos lares. Os anjos guardiões, que são espíritos que têm este dever, este trabalho tão nobre de proteger os nossos lares. E eles adentram com suas equipes, com tochas de energia nas suas mãos, e vão envolvendo as paredes, o teto, o piso de todos os ambientes do nosso lar, tecendo cortinas magnéticas de proteção, e vão permitindo isolar o nosso lar das energias mais densas lá de fora, e tornando o nosso lar um canal aberto de luz, para que os espíritos amigos possam trafegar, para que possam participar conosco, trazendo intuição, inspiração e boas energias para todos nós. Assim, somos profundamente gratos a esses companheiros também, que eliminam toda a energia negativa do nosso lar e trazem a sua própria luz, para que estejamos
num ambiente num clima de muita paz. E assim felizes por este encontro fraterno desta noite de hoje, mentalizando esses bons espíritos que nos acompanham, que nos auxiliam, nós vamos pedindo permissão a eles e a Deus, nosso Pai, para encerrarmos a nossa reunião desta noite, pedindo que Deus continue envolvendo os nossos lares com toda a sua luz, sua energia, sua paz, para que estejamos sempre reconfortados no nosso coração e sigamos a nossa marcha de evolução no nosso dia a dia na Terra. Muito obrigado a todos os companheiros aqui presentes e por esses momentos de paz e de tranquilidade. Que assim seja. Graças a Deus. Muito bem. Todo mundo bem? Então tá bom. Vai ter foto hoje? Aí eu tiro. Tá. Vamos lá. 1, 2, 3 e... Pronto. Boa. Olha, que secretária rápida. É, Eficiência, né? Eficiência. Tá bom. Obrigada, Marcelo. Gente, Obrigado, Tá lá no gente. grupo. Obrigada, Marcelo. Obrigado para vocês também. obrigado, Fiquem em obrigado, paz gente. aí. Obrigado, Marcelo. Obrigado. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.